Glórias a Deus. Aleluia. Louvamos ao Senhor nessa manhã, pela vida dos nossos amados. Possamos meditar junto com a Palavra de Deus, na lição da Escola Bíblica Dominical. Ainda não estamos tendo essa possibilidade de estarmos juntinhos, como é o nosso desejo. Mas, aleluia, que esse elo ainda permaneça, através desse vídeo, que os irmãos possam aprender de Deus nessa manhã. Que o Espírito Santo possa nos usar, nos ajudar, para que possamos, aleluia, entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar através dessa lição. Glórias a Deus. Estaremos estudando a lição de número 9. Aleluia, bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia, nossa lição do trimestre. Aleluia, que tem por título a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. Estamos estudando o livro de Efésios, aos Efésios. Glórias a Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. O tema da nossa lição é o mistério da unidade revelado. Então, hoje vamos iniciar o capítulo 3 de Efésios, no qual Paulo vai tratar, então, desse tema. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o mistério da unidade revelada. Então, vamos entender o que Deus quer, aleluia, que nós aprendamos nessa manhã, esse mistério. Glórias a Deus. Lição 9, 31 de maio, bendito é o nome do Senhor, para todo sempre. Aleluia. Nosso textuário vai dizer, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, glórias a Deus. Estaremos vendo esse tema, aleluia, no qual, no outro tempo, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora. Então, agora nós temos essa revelação que o Espírito Santo de Deus, ela traz aos apóstolos, profetas, instruindo, ensinando. Então, não é uma revelação nova, é uma revelação revelada, ou melhor, um mistério, que foi revelado, que já existia, já estava desde a fundação do mundo. Só como a revelação de Deus ela é progressiva, Deus foi manifestando a sua revelação gradativamente, desde o Gênesis até Moisés, até Abraão, melhor dizendo, de Abraão a Moisés, e até, aleluia, Jesus. Então, essa revelação de Deus ela é progressiva. Glórias a Deus. Então é manifesta através dos profetas, não é uma nova revelação, mas, aleluia, o Espírito Santo vai esclarecer o que já estava ali nas Escrituras. Glórias a Deus, em relação ao propósito, os decretos eternos de Deus. A verdade prática diz: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Então, poderíamos destacar daí, que Deus, a princípio, antes de entrar na leitura diária, o mistério já estava oculto, ou seja, já estava lá. E Deus não revelou isso aos profetas do Antigo Testamento, revelou de forma progressiva, como já foi dito, Ou seja, os profetas não entendiam plenamente o que estava reservado, Pois Deus, quando chama Israel para ser seu povo, sua nação sacerdotal, está lá em Gênesis, em Êxodo, quando Deus promete ali que se eles obedecessem, seria uma nação sacerdotal, seria o povo adquirido. Eles tinham um propósito deles serem representantes de Deus na terra, deles instruir as nações. Só que eles se desviaram, eles, em vez de ensinar, de ser modelo para as nações, muitas das vezes eles se contaminavam, e eles saíram então do propósito divino. Então eles tinham essa responsabilidade, como a gente já tem estudado nas outras lições. O que ocorre agora, Agora, através de Jesus, Jesus vai desvendar tudo, Jesus então vai abrir e descortinar todo o mistério,
Então, que os apóstolos e os profetas do Novo Testamento receberam essa nova revelação, ou né, um mistério que estava oculto foi revelado a ele, é através do quê? De Jesus, né? Tudo que Jesus ensinou e prosseguir no Espírito Santo, né? Desvendando esse mistério que nós vamos aprender nesta manhã. A leitura diária está aí, segundo Efésios 5, ou melhor, capítulo 3, versículo 5, né? O mistério estava oculto no Antigo Testamento, foi revelado no Novo. Texto, Gênesis 12, 3, Isaías 11, 10. A escritura do Antigo faz menção das bênçãos prometidas ao gentio, né? Então já havia a indicação dessas bênçãos, desse mistério, só que ainda não era completamente compreendido no Antigo Testamento. Quarto, Atos 11, 27 a 30, o mistério oculto foi revelado aos profetas e aos apóstolos. Quinta, Atos 11, 4 a 17, a igreja incipiente demorou a entender os mistérios ocultos de Deus, né? Então a igreja, no começo, ela não entendia, né? Aí Deus vai revelando aos profetas, os apóstolos. Sexta, 1 Pedro 1, 20, Deus revelou o mistério oculto em tempo oportuno. E no sábado, Efésios 3, 11 e 12, o mistério foi revelado por Cristo, o qual instituiu a igreja. Então, Cristo operou, Cristo revelou, Cristo ensinou, aleluia, e o Espírito Santo de Deus, né, continua esta obra através dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. A leitura em classe está em Efésios 3, de 1 a 13. Vou fazer a leitura. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação como acima, em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Glórias a Deus. Então, eu vi até aí já que é o Espírito Santo que traz essa revelação, né? Não é uma nova revelação, não é algo que, aleluia, os apóstolos criaram, mas é a partir dos ensinamentos de Jesus, né, que já estava descobrindo todo esse mistério, né? Descortinando, glórias a Deus. Aleluia. Continuando a saber que os gentios são os co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então está aí o mistério, né? Os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, o qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória, né? Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, Paulo, no capítulo 2, ele encerra lá dizendo, falando sobre, aleluia, essa igreja, né? Sobre esse mistério que é a igreja, né? O último versículo do capítulo 2 lá vai dizer, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito, né? Como estudamos na lição passada. Então, por esta causa, né? Por estarmos, aleluia, juntamente edificados para a morada de Deus, ou seja, nós fazemos parte desse edifício, dessa morada, né? Desse templo novo, né? Como a gente estudou na lição passada, aleluia, da igreja, aleluia. Aí Paulo vai agora dizer que isso era um mistério, né? Ele vai enfatizar que esse mistério estava oculto, mas já era o propósito de Deus desde o início, né? Glórias a Deus. O objetivo geral da nossa lição é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos, né? Então, estaremos estudando exatamente isso aí, que é
um mistério, né, então, oculto, né, a revelação concedida aos profetas e apóstolos. Que mistério é esse, né? Eu já tenho falado de alguma forma, mas vamos, né, estar então enfatizando, né? Vamos estar então fazendo com que os irmãos tenham essa compreensão nesta manhã. Amém? Os objetivos específicos é explicar, né, o mistério oculto que judeus e gentios seriam um só povo, né, integrando o mesmo corpo, né? Então está vendo que aí a gente já tem um ponto que chama atenção, né? Que já estudamos, né? Que é a questão que os judeus e gentios agora é um só povo, chamado igreja, né? Então, está vendo que isso aí estava oculto, né? Deus tinha dito a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, os profetas do Antigo Testamento não entendiam o que significava isso, né? Mas aí Jesus vai dizer que, né? E como Efésios, Paulo enfatiza em Efésios, né? A parede da divisão foi derribada, né? Segundo, né? Então, cada objetivo específico é um ponto da nossa lição. Do segundo ponto da nossa lição, o objetivo vai ser expor como e quando Deus revelou os mistérios aos apóstolos e os profetas. E terceiro, mostrar que desde a eternidade o mistério esteve coberto para ser revelado em tempo oportuno, né? Então não é algo novo, não. Já estava, é o propósito, é o plano de Deus desde a eternidade. Índice, né? Então são esses temas, são esses os pontos da nossa lição, né? Primeiro vai ser o mistério oculto no Antigo Testamento, depois vamos estudar juntamente aí com o nosso professor Diácono Evaldo, né? O mistério revelado no Novo Testamento, e por final o mistério pré-estabelecido por Deus, né? Então estaremos estudando esses três temas, esses três pontos. A introdução. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Está aí nos versículos de 1 a 4 do capítulo 3. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, né? Vamos entender o que é mistério, e como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na Nova Aliança, e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade, né? Então aí os três pontos da nossa lição, né? Vamos entender o que é mistério, vamos entender como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como ele foi revelado, e como ele, né, a própria Bíblia revela que ele já era pré-estabelecido. Glórias a Deus. Desde, né, a eternidade. Primeiro ponto, o mistério oculto no Antigo Testamento. A síntese desse tópico é: o mistério da Igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estivera em oculto desde a eternidade. Então Deus sempre quis salvar a humanidade toda, né? Como já falamos, Israel tinha aquela responsabilidade, falharam por diversas vezes. Hoje essa responsabilidade é a igreja. O judeu pode participar da igreja desde que ele reconheça Jesus como Messias, como seu Salvador. Nós sabemos que hoje qualquer judeu, qualquer nação pode então fazer parte da igreja. Não existe acepção. Glórias a Deus. Mas a maioria dos judeus, né, só vai acreditar mesmo no final da tribulação, como diz a Bíblia. Aleluia, que eles serão enganados pelo anticristo, e na sequência Jesus então, primeiro Jesus volta para vir buscar a igreja, estaremos lá no céu, na boda do Cordeiro, depois Jesus volta para que todo olho veja, aí neste momento então que Israel vai reconhecer Jesus como Messias. Eles estão tão iludidos, a maioria, né, que vai acreditar que o anticristo é o Messias. Então, primeiro ponto: os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam ser os únicos beneficiários dela. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto, né? Então, o gentio não sabia de nada, né? A igreja, o gentio não tinha nenhuma noção, né? Eles tinham, né, aquela situação de que eles deveriam estar sendo, né, instruídos, sendo, né, Israel deveria ser, né, aqueles que estariam então ensinando, né, sendo luz das nações.
Mas como já falamos, né, Israel falha, né? Israel não... Eles, pelo contrário, eles se mantinham apenas, né, nessa condição de acreditarem serem exclusivos, né? Achavam que a salvação seria só para eles, né? Continuando, o conceito bíblico de mistério, do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso miticismo, né? Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Glórias a Deus. Que é informação importante, né, irmão? Porque esse mistério, então, quer dizer o quê? Uma doutrina secreta, algo que já estava lá, né? E que agora é revelado com a ajuda dos ensinos de Cristo, né? E com a revelação através do Espírito Santo. Então, esse mistério, né, que agora é revelado, ele vai, né, ele, como eu já falei, já existia, né, já estava, né, nas Escrituras, né, os profetas já falavam sobre eles, mas não compreendiam, nem mesmo os discípulos no início. Então, o que acontece? Não é algo que o misticismo, né, vai focar algo que é tão secreto que só aqueles que são elevados intelectualmente podem alcançar, né, como os gnósticos, uma seita que havia no primeiro século da igreja, acreditavam, né, que a salvação era pela elevação do seu conhecimento, um conhecimento misterioso, cheio de misticismo, né, cheio de mistura, e eles acreditavam que quem ia salvar era aqueles que se elevavam intelectualmente naquele ponto. Mas esse mistério já existia, é o plano de Deus. Esse mistério já estava sendo anunciado pelos profetas, embora eles não compreendiam. Nunca iam entender que Deus ia unir tudo num só corpo, né, na igreja de Jesus. E até mesmo os discípulos demoraram para entender, né? Como a gente vê, né, os discípulos achando que Jesus ia instaurar, né, o seu reino, né? Eles estavam preocupados com a libertação de Israel política, de Roma, né? Então eles não entendiam que Deus estava salvando em Cristo toda a humanidade, né? Estava criando ali uma nova humanidade, aleluia, um novo homem, uma nova criatura, glórias a Deus. Então esse mistério já estava lá nas Escrituras, porém oculto, né, aqueles que ainda não entendiam. Hoje nós entendemos que nós cremos pela fé, temos o Espírito Santo de Deus que nos, né, revela todas essas coisas. Quando lemos as Escrituras, não somos mais naturais, somos espirituais, e o Espírito Santo de Deus nos ajuda. E precisou ajudar os apóstolos e os profetas para eles escreverem, né, para eles ensinarem a doutrina dos apóstolos, né, ou seja, para eles registrarem toda a revelação que Jesus ensinara e que o Espírito Santo de Deus, aleluia, né, revelava a partir do momento que Jesus se ausenta. O Espírito Santo de Deus, Consolador, prossegue a obra, né? O desconhecimento do mistério, né? Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr um foco no advérbio como, que aparece no texto, com valor circunstancial. No outro século não foi manifestado como agora. Então, esse como agora quer dizer o quê? Que já havia sido manifestado, mas não como agora. Ou seja, antes era manifestado gradativamente, né? Deus já ia dizendo que queria abençoar todas as nações, que ia chamar um povo do meio de outro povo, que Deus, né, ia salvar. Aleluia. Mas agora, não, agora já estava às claras, né? Agora já estava tudo revelado. Então esse mistério não é algo extremamente difícil de compreender ou oculto. Era difícil para eles, porque eles ainda estavam vivendo a revelação de Deus. Eles estavam caminhando passo a passo, né? Mas nós já conhecemos por quê? Porque Jesus já, aleluia, nasceu, já ensinou,
já morreu, já ressuscitou, então a gente já tem um panorama melhor, né? Já compreende, aleluia, nós somos privilegiados, pois nós já estamos com toda a visão, né? Do que o Senhor queria revelar, né? Tem ainda coisas ocultas, né? Deixa para frente. O que o Senhor revelou já nos sustém, glórias a Deus. A expressão como indica que o Antigo Testamento, esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério. Ou seja, a bênção de que os gentios também participariam, né? Então, se você ainda não entendeu qual é o mistério, né? Não é aquele hino, não. O mistério é de fogo, o mistério é de poder, não. O mistério aqui é o quê? É que Deus ia salvar a humanidade. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Até então, só os judeus achavam que eram salvos. Então, esse mistério oculto, esse mistério que eles pensavam que Jesus veio para resolver o problema deles, Jesus veio para resolver o problema do mundo todo. Glórias a Deus. Esse mistério já foi revelado, nós já conhecemos. Hoje nós podemos ser cordeiro, aleluia, um só corpo, das promessas de, aleluia, da salvação, das promessas eternas, como diz aqui no nosso texto, né? Aleluia. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Concluindo esse ponto, o mistério e os profetas da Antiga Aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, está vendo? Eles conheciam, né? Eles fizeram menção dela, né? Em Gênesis 12:3, né? O que vai dizer, não, né? Em ti serão benditas as nações da terra, né? Deus chamando ali Abraão, né? 22:18, vamos ler lá Isaías 11:10. Então eles profetizaram acerca, né? Então não era algo que estava longe, estava perto a palavra, só que eles não entendiam. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso, né? Dos povos, né? Então não era só Israel, glória a Deus. Então, os profetas anunciavam, mas não compreendiam na sua totalidade. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais, religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que os judeus e os gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo, a igreja, um mistério oculto, né? Então, não é tão difícil o mistério não, né? O mistério é a igreja, o mistério é Jesus salvando. É João 3,16, né? Glória a Deus. Ponto 2, o mistério revelado no Novo Testamento. Estaremos então, aleluias, passando para o Diácono Evaldo, que estará transmitindo esse ensinamento. Amém? Glórias a Deus. Queridos amados irmãos, louvado seja Deus. Estamos aqui nesta hora para darmos continuidade a mais uma escola bíblica dominical, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de fazer mais uma oração junto com os amados irmãos, pedindo para que o Senhor possa assim nos dar graça, em nome do Senhor Jesus. Amado Deus, eterno Pai, em Tua presença, Senhor, mais uma vez aqui estamos, Senhor. Meu Deus, para juntos, ó Deus, se alegrarmos e aprendermos mais da Tua palavra, Senhor. Deus amado e Deus santo, obrigado, Senhor, por mais esta vez estar, Senhor Deus, ministrando essa aula junto com os amados, Senhor Deus, junto com os meus companheiros, que o Senhor possa também continuar dando sabedoria para a honra e para a glória do Teu nome. Senhor, meu Deus, meu Pai, toma a direção de tudo, em nome de Jesus. Amém. E glória seja dada em nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, dando continuidade, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a esta lição, glória a Deus, né? Estamos falando sobre os mistérios, né? O mistério no Antigo Testamento e agora no Novo Testamento, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, nós sabemos que o Antigo Testamento são a sombra, né, do Novo Testamento. Glória a Jesus. Nós vemos muitas profecias, né, do que Deus havia falado acerca de Jesus se cumprindo no Novo Testamento.
Louvado seja o nome do Senhor Deus, para todo sempre. Glória a Jesus, né? E aqui vai falar sobre o mistério revelado no Novo Testamento, né? Nós vemos o mistério no Antigo Testamento, o mistério oculto no Antigo Testamento. Nós vimos que ele não estava de uma maneira totalmente oculta, glória a Jesus, mas hoje com o Espírito Santo, né? Com o Espírito Santo foi-nos possível algo mais profundo, né? Uma revelação mais profunda através do Espírito Santo de Deus, glória a Jesus, né? Nós vamos aprender aqui nesse segundo tópico que mistério foi esse, que mistério é esse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? O segundo tópico dessa lição, o mistério revelado no Novo Testamento. Louvado seja Deus. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas, né? Glória a Jesus. Vai ser acerca sobre, vamos enfatizar esse mistério que foi revelado tanto para os profetas no Antigo Testamento, glória a Jesus, é claro que para eles em partes, né? Como também agora através do Espírito Santo de Deus revelado aos apóstolos, né? Revelado aos apóstolos de Cristo, Pedro, Tiago, João, né? Os demais apóstolos da parte de Deus, revelado pelo Espírito Santo, né? Louvado seja Deus. Mas, irmão, no Antigo Testamento não tinha o Espírito Santo? Tinha, né? O Espírito Santo já existia, louvado seja Deus, desde a fundação do mundo, né? Mas ele se manifestava em partes, né? Não era uma manifestação plena, como nós vemos hoje no Novo Testamento. Glória a Jesus, né? Então, o mistério revelado para os profetas no Antigo Testamento e hoje para os apóstolos, né? Para os discípulos de Cristo que somos hoje nós. Louvado seja Deus, né? E Paulo, aqui no primeiro subtópico, revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação, como lhe foi este mistério manifestado pela revelação, né? Glória a Jesus. Então, o que acontece? O apóstolo Paulo continua prosseguindo lá no livro de Gálatas, na sua epístola de Gálatas, no capítulo 1 até o versículo 12, né? Ele vai falar que o seu apostolado não foi nenhum homem que o deu, né? Glória a Jesus. Não veio por parte de nenhum homem. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, né? E o que ao ser enviado, né? No que diz respeito ao ser enviado, ele não consultou a nenhum homem também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E no que diz respeito à sua ministração da sua palavra, a sua ministração da palavra, louvado seja Deus, ele não recebeu doutrina alguma de homem, né? Louvado seja Deus. Nós sabemos que Paulo foi instruído na lei por Gamaliel, um homem conhecedor da lei de uma maneira esplendorosa, de uma maneira grande, louvado seja Deus, mas a nova doutrina a qual ele aprendeu, a doutrina de Cristo, né? A doutrina de Cristo não foi nenhum homem que o ensinou, louvado seja Deus. É como ele fala lá na epístola na sua própria epístola, melhor dizendo, né? A sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, verso 4, ele vai falar que as suas palavras não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Para quê? Por quê? Para que a fé dos irmãos não se apoiasse nele, mas sim em Deus, né? Então, Paulo está dizendo o quê? Paulo está dizendo que aquilo que ele pregou, aquilo que ele falou, foi de revelação divina, né? Foi de revelação divina, foi Deus quem o revelou, foi Deus quem o mostrou, né? Glória a Jesus. Então, a doutrina que Paulo pregava, a doutrina que Paulo aprendeu, não foi nenhum homem que o ensinou, glória a Jesus, né? E também, quanto ao ser enviado, não foi nenhum homem que assim o fez, mas sim o próprio Cristo quem o enviou para pregar a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então, isso significa dizer, né, glória a Jesus, que Paulo,
ele tinha a direção de Deus, ele tinha certeza daquilo que ele estava pregando, daquilo que ele estava ensinando, né? Daquilo que ele estava mostrando para as demais pessoas, né? E é isso que nós precisamos ter, a certeza, né, de que Deus nos revelou, de que Deus nos mostrou e nos trouxe o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, né? Glória a Jesus, glória a Deus. Por quê? Porque, meus amados, o que é que Jesus diz? Lá em Mateus 11, ele vai dizer: graças te dou, ó Pai, por ocultar essas coisas aos grandes e entendidos, mas a revelaste aos pequeninos. Glória a Deus, né? E o que é essas coisas que Deus tem ocultado aos grandes, aos sábios, aos entendidos? É justamente isso, o conhecer dos mistérios do reino de Deus, né? Uma certa vez, Jesus conversando com os seus discípulos, Jesus disse o seguinte: olha, a vocês é dado o conhecer dos mistérios do reino de Deus. Então, nós somos privilegiados, glória a Deus, porque nem todos podem compreender essa palavra. Por mais que os mistérios do reino de Deus, né, por mais que os planos de salvação que Deus tem para a humanidade esteja revelado, esteja mostrado, mas nem todos podem compreender, né? Mas nós devemos louvar a Deus, porque Deus nos revelou, né? Aquilo que o nosso olho não viu, né? Aquilo que o nosso coração não sentiu, o nosso ouvido não ouviu, glória a Jesus. É o que tem Deus, através do Espírito Santo, revelado para a tua igreja. Então nós devemos nos sentir privilegiados. Por quê? Porque Deus nos revelou, nos mostrou, aleluia, através do Espírito Santo, que Jesus é o seu Filho e que a salvação vem somente por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Paulo tinha essa convicção de que aquilo que ele aprendeu acerca de Cristo, não foi ninguém que o ensinou, mas o próprio Espírito Santo foi quem revelou para ele. Glória a Jesus. É igual aquela confissão de Pedro, né? Quando Pedro diz que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Aí Jesus diz para ele: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi a carne e nem o sangue quem te revelou isso, mas sim o Espírito Santo de Deus foi quem te revelou. Aleluia. Então é o Espírito de Deus quem nos revela, quem nos mostra, aleluia, o conhecer dos mistérios de Deus. É o Espírito Santo, aleluia. Louvado seja Deus. Porque o apóstolo Paulo diz também, glória a Deus, que ninguém penetra as profundezas de Deus a não ser o próprio Espírito Santo. Portanto, só Ele tem esse conhecimento para nos revelar, para nos mostrar e nos dar o conhecer dos mistérios do reino de Deus. Então devemos nos sentir privilegiados por Deus nos ter dado essa dádiva, essa graça de conhecer e fazer parte desse plano de salvação. Glória a Jesus. Amém, meus amados? Glória a Deus. E aqui o segundo subtópico, louvado seja Deus, vai falar sobre o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo, e a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre responsabilidade da igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Meus amados, se os irmãos prestarem atenção, ao longo, dessa lição nós vemos falando sobre povo gentil e povo judeu, Glória a Jesus. E um dos mistérios que foi revelado, louvado seja Deus, através do Espírito Santo de Deus para os seus santos apóstolos é que Deus, pela sua infinita misericórdia, iria unir o povo judeu, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com
o povo gentil e fazer de ambos um povo só, né? Que povo é esse? O povo que iria morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. O povo que vai morar no céu. E quem é a principal agente de divulgação desse projeto de Deus, desse plano de Deus? Somos justamente nós. A igreja tem a responsabilidade de anunciar, de pregar e mostrar que para Deus todos somos iguais e para Deus não há acepção de pessoas, né? Esse é o papel da igreja. Foi incumbido à igreja essa missão, esse projeto, né, que Deus tem, foi incumbido à igreja de elaborar, de pregar, de mostrar para o pecador que ele também pode fazer parte desse povo, louvado seja o nome do Senhor. Pois Jesus Cristo disse, né, que ainda havia outras ovelhas que não faziam parte deste aprisco, mas que convém agregar a este povo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, ainda falta, louvado seja Deus, pessoas, aleluia, para se agregar no meio do povo de Deus, e Deus irá fazer uma grande obra no meio do seu povo, mas isso se nós, como igreja, nos empenharmos em anunciar e pregar a palavra de Deus, né? Então, o mistério era justamente esse, era mostrar para o povo que de um povo só, de várias nações, melhor dizendo, Deus iria fazer um único povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Então, né, no terceiro subtópico vai falar sobre outrora ninguém tivesse ventilado, ou seja, tivesse falado, né, sobre essa formação de dois povos fazer um. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Deus já tinha revelado, né? Deus já tinha mostrado lá no Antigo Testamento, né, para os seus santos profetas, né? Louvado seja Deus. Já havia sopros, como lá no livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 1 e 3, né, vai falar que em Abraão todas as nações da terra seriam benditas, louvado seja Deus. Então, nações, povos, né? Louvado seja Deus. Isaías, capítulo de número 11, versículo número 10, louvado seja Deus, vai falar também sobre essas nações, né, que estariam sendo agregadas no meio do povo de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas até mesmo alguns líderes, né, da primitiva igreja demoraram a entender isso, né? É o texto extraído lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 4 ao 17, que vai falar sobre o centurião Cornélio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Onde veio aquela palavra, aquele anjo, falou para ele que Deus tinha se agradado das suas orações, das esmolas que ele tinha feito, né? Louvado seja Deus. E ali ele dá uma revelação para aquele homem, e chega ali na vida, chega ali para Pedro, e Pedro começa a falar com aquele homem, ora, e Deus batiza ele com o Espírito Santo junto com a sua família, e Pedro vai lá, anuncia para os demais apóstolos, e os apóstolos se recusam a acreditar. Louvado seja Deus, né? Então até mesmo alguns líderes se recusaram a acreditar. E muitas das vezes, meus amados, nós, como igreja do Senhor, abrimos a nossa boca e dizer que aquela pessoa vai morrer nas drogas, aquela pessoa vai morrer daquele jeito. Desacreditamos que para aquela pessoa tem jeito, né? Desacreditamos que Deus pode realizar uma obra na vida daquela pessoa. Nós não podemos jamais abrir a nossa boca e declarar essas palavras. Glória a Jesus, porque Deus é quem tem o poder de libertar e transformar a vida do ser humano. Louvado seja Deus. Então, meus amados, que Deus em Cristo possa nos abençoar, em nome do Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Então, nós vemos aqui esse mistério oculto, mas que foi revelado através do Espírito Santo de Deus. Através do Espírito de Deus, nos trouxe o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Então, devemos nos sentir privilegiados, porque Deus nos revelou através do seu Santo Espírito. E que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar agora também, ponto 3, né? Estaria incumbido o nosso diácono Lucas, né? Mas ainda não foi possível, né, a sua participação nesse dia. Mas nas próximas teremos aí o auxílio do nosso irmão. O mistério pré-estabelecido por Deus, né? Então isso a gente já enfatizou de algumas formas, né?
o Diácono Evaldo também, aleluia, já tem falado sobre isso. Mas vamos concluir então a nossa lição, né, entendendo que Deus já tinha estabelecido, né, Deus nunca foi pego de surpresa, Deus já tinha um plano desde antes da fundação do mundo. Então, Adão pecar não foi uma surpresa para Deus. Deus nunca é pego de surpresa. Deus conhece todas as coisas e Ele está no controle de tudo. Deus já sabia que Adão ia cair, por isso então, aleluia, Ele já tinha um plano antes da fundação do mundo. Então, antes de Adão existir, glórias a Deus, Deus já tinha planejado, né? Já tinha seus decretos eternos, aleluias, que nós seríamos então uma igreja eleita, né, na presença de Deus, né? Então Deus já tinha eleito uma igreja, um povo, aleluia, já tinha eleito, já tinha determinado, decretado bênçãos, aleluia, inefáveis para esse povo, para essa igreja, glórias a Deus. E nós podemos participar de tudo isso quando cremos em Senhor Jesus, aleluia, quando o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, justiça e juízo, fazemos parte então agora como co-herdeiro no mesmo corpo, aleluia, nas promessas pelo Evangelho. Então, aleluia, Deus planejou tudo, né? Ele já tem, aleluia, o fim da história, louvado seja o Senhor. E nós tivemos o privilégio de um dia, né, aleluia, quando o Espírito Santo de Deus nos colocou fé no coração, nos convenceu, nós não resistimos e aceitamos fazer parte do plano de Deus. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Primeiro subtópico aqui no nosso ponto, vai falar então, vamos aqui para essa pequena introdução antes, Deus não foi surpreendido, né, com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos, né? Plenitude dos tempos, então é essa, a qual Jesus nasce, cresce, ensina, instrui, forma a igreja ali, aleluia. Ele forma também ali apóstolos, né, discípulos que estariam dando continuidade, morre, ao terceiro dia ressuscita, é assunto aos céus e cumpre a promessa ali, enviando o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e a igreja marcha pela terra desde então. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. Já pensou, irmãos? Aleluia, né? Outrora éramos como aquela mulher, né? Glórias a Deus. Vou aparecer aqui um pouquinho para os irmãos para a gente falar sobre esse tema, né? Outrora éramos como aquela mulher que chegou diante de Jesus e falou: minha filha se encontra terrivelmente endemoniada, né? Aleluia. E Jesus dizia, né? Não é certo, né? Não está na hora, né? Não posso pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, né? Aí ela dizia: não, Senhor, mas eu me contento com as migalhas. Os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Hoje nós não estamos mais nas migalhas. Aleluia, glória a Deus. Hoje a gente já participa do pão. Já somos filhos. Aleluia. São riquezas insondáveis, irmãos. Porque outrora éramos gentios. Aleluia. Não tínhamos paz, não tínhamos promessa, não tínhamos um alvo, não tínhamos nada. Hoje o Senhor nos alcançou, né? Hoje fazemos parte dessa igreja, desse corpo. Aleluias. Temos privilégio, temos responsabilidades tremendas. Louvado seja o Senhor, que nós não podemos falhar. Aleluia. Mas as bênçãos são insondáveis. Aleluia. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável, né? Então, quando você vai anunciar o Evangelho, você está fazendo isso. Você está proclamando, dizendo, aleluias, que Jesus fez por nós. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, né? Aqui na lição vai dizendo, para o apóstolo Paulo compartilhar com os povos, essa era algo imensurável. A mensagem da qual ele foi incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição, a preciosidade do ministério que estiver oculto.
proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina que articulou o plano, o conteúdo desse plano e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Então, tudo estabelecido na eternidade e Jesus executando. Segundo ponto, então, o eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. O que significa que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. E indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestada segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação que abrange o mistério da igreja, a revelação desse mistério sempre estiver de acordo com o desígnio divino. Então, tudo já planejado. Deus é o arquiteto, Deus ele não falha nos seus propósitos, nos seus planos. A Bíblia diz, operando Deus, quem impedirá? Glórias a Deus. Aleluia. Esse versículo, 1 Pedro 1:20, diz o seguinte: o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Então, glórias a Deus, aleluia, que esse plano é eterno. Indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação. Glórias a Deus. Assim, o plano da salvação que abrange o mistério da igreja, a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados pelo intermédio de Cristo. O plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle. E já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano, controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé. Está aí no versículo 12. Aleluia. Então nós temos ousadias, temos acesso a esse plano, aleluia, a essa herança que o Senhor preparou para nós. Glórias a Deus. Então, desde a eternidade, Deus está no controle de tudo. Nada vai frustrar seus planos. Não é coronavírus, não é pandemia que vai empatar de se cumprir toda a palavra de Deus. Tudo vai se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. E brevemente nós vamos ver, aleluias, a trombeta tocar, glórias a Deus, a igreja, aleluias, subir para o céu. Porque já está tudo determinado. Por isso que a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Aleluia. O vencedor só sabe da vitória quando termina a luta, a batalha, ou a corrida. Mas nós já sabemos da vitória, porque Deus é que nos garante. Fiel é aquele que nos prometeu, louvado seja o nome do Senhor. Então nós não vamos perder de forma nenhuma essa peleja. Deus está no controle de tudo. Ele escreve a tua história, louvado seja o nome do Senhor. Conclusão: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas, no tempo estipulado. Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e profetas. Judeus e gentios estavam inseridos neste mistério idealizado por Deus. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então, irmãos, aleluia. Como já falamos, esse mistério já estava lá nas Escrituras, no Antigo Testamento, desde o Gênesis. Glórias a Deus, os apóstolos não entendiam, ou melhor, os profetas do Antigo Testamento não entendiam, os patriarcas não entendiam. Eles anunciavam as promessas para as nações, mas eles não compreendiam como Deus ia fazer. Aleluia. Como o Messias ia poder, aleluia, centralizar tudo, Aleluia. Como a Bíblia fala que Jesus ele veio reconciliar tudo, todos nele, louvado seja o Senhor. Aleluia. Então, eles não entendiam isso. E hoje nós podemos entender que hoje nós somos um só povo em Cristo Jesus. A salvação é para toda a humanidade se aceitar Jesus. Aleluia. A Bíblia diz, aleluia, que Deus amou
tal maneira deu seu Filho unigênito, mas para que todo aquele que nele crê não pereça. Aleluia. Tem uma condicional. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, Ele salva toda a humanidade em Cristo Jesus, através do seu eterno propósito. Louvado seja o nome do Senhor. E como na lição, na unidade 2 que o nosso irmão Evaldo falou, hoje é essa igreja que Ele formou, que Ele fundou, que Ele, aleluia, inaugura, que Ele, aleluia, unifica, louvado seja o nome do Senhor, é responsável para anunciar essa palavra, essa verdade, louvado seja o nome do Senhor. Então nós não podemos de forma alguma nos calar, porque o que nós recebemos de graça nós temos que dar de graça. Amém? Que Deus, no seu, aleluia, infinito amor, possa nos continuar abençoando, continuar tendo misericórdia de nós, nos ajudando, nos guardando, nos livrando do mal. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Um dia, aleluia, se Jesus não voltar nos próximos anos, aleluia, a igreja que passou pela pandemia, ela também escreve uma página da história. E essa história, quem está no controle de tudo é Deus. Aleluia. Como é que você quer ser, aleluia, mencionado nesse fato histórico? Como aquele que perseverou, aquele que persistiu, aquele que fez a obra do Senhor em tempo e fora de tempo? Ou como aquele que naquela tribulação, aleluia, naquela barreira que se levantou, naquele ano de 2020, onde surgiu aquela doença, quantos desistiram e pararam por caminho? Que a tua história, aleluia, seja a do vencedor, a da igreja, a daquela que não vai de forma nenhuma sucumbir, pois as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Amém? Creia, fique firme, em nome de Jesus. Esse mistério maravilhoso é de fogo, né? Glórias a Deus. Vamos orar, agradecer ao Senhor nessa manhã. Maravilhoso eterno Deus, somos gratos mais uma vez, Pai, por esse privilégio de fazer parte desse povo, de fazer parte dessa igreja, de fazer parte do teu corpo. Aleluia, de poder estar, Senhor Jesus, aleluia, sendo instrumento nas tuas mãos, Pai. Continua usando cada um, Pai. Abençoa, Pai, aleluia, Senhor Jesus. Dá talento ao teu povo, Pai. Aleluia, que eles possam granjear, não venham enterrar seus talentos. Deus Santo, aleluia, que nós possamos também escrever essa página da história, Pai, como aqueles que perseveraram e não como aqueles que pararam no meio do caminho. Aleluia, Senhor, obrigado, Senhor Jesus, pois sabemos, aleluia, que nós somos mais do que vencedores. Então essa certeza é real, é verdadeira e fiel é aquele que nos prometeu. Abençoa, Pai, cada um que assistiu essa aula, em nome de Jesus. Amém. Por tudo isso dizemos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação do Santo Espírito, permaneça sobre nós, hoje e para todo sempre. A igreja diz, amém. Glórias a Deus.